Fala pessoal, tudo bem? Bom, nessa aula nós vamos falar aqui sobre a diferença entre cloud pública e cloud privada. Vamos entender aqui como que elas funcionam e até como elas interagem, trabalhando ali muitas vezes em conjunto, tudo bem? A gente entendeu que cloud computing é a ideia de você fazer o compartilhamento de recursos e a utilização deles sob demanda. Então, que você tem algum recurso físico lá, muitas vezes servidores, que são compartilhados via internet e que você vai conseguir acessar esse recurso através de algum provedor e você vai ali pagar pela sua utilização. Então, pensa que eu quero fazer aqui a execução de algum servidor, durante 5 dias eu vou alocar esse recurso a algum provedor, como por exemplo a AWS, e vou utilizar aquele recurso e só vou ser cobrado pela sua utilização de 5 dias. Não vou precisar comprar nenhum servidor, não vou precisar instalar um servidor na minha casa, nem nada do tipo, tudo bem? Beleza. Então, qual que é a diferença entre cloud pública, entre cloud privada? Quais são os principais provedores que estão nesse mercado aí? Quais serviços eles oferecem, né? Legal. Para a gente entender antes essa divisão entre eles, a gente precisa entender um conceito de data center. E aqui, ó, vem comigo para minha tela. Imagina que você já deve ter visto algum filme sobre aquele filme de segurança, aquele filme de hacker, onde o pessoal entra lá, coloca o notebook naquela grande sala, pluga em algum servidor, aplica alguns comandos magicamente, ele consegue hackear tudo lá, né? É bem típico de filme isso. O data center é uma estrutura muito semelhante a essa da nossa foto aqui, e ele é um local para fazer um centro de processamento de dados. Então, o data center ele fica geralmente em alguns locais apartados das grandes metrópoles, né, para manter ali uma certa segurança. Ele geralmente costuma ser muito grande, geralmente galpões imensos, onde tem muita redundância de energia elétrica, geralmente 2 provedores ou até mais, redundância de internet, redundância ali de sistemas de resfriamento, né, caso para manter o nosso sistema super resfriado. E a ideia do data center é comportar esses grandes computadores, comportar servidores, comportar ali sistemas de storage e afim. Então a gente tem essa centralização no data center, e o data center ele é muito utilizado por grandes empresas, tanto por empresas que utilizam cloud pública, como também empresas que utilizam a cloud privada. Tudo bem? Só que pensa comigo, manter uma estrutura dessa deve ser bem complicado, né? Você tem que investir uma grana muito grande ali para manter a segurança física daquele local, para manter ali um sistema de ar-condicionado funcionando, para manter um sistema de energia elétrica funcionando também. Então, manter e administrar um data center como esse é algo bem custoso e um investimento ali que tem que ser bem analisado, bem minimamente, para ver se realmente vale a pena ou não. Então, vamos pensar comigo aqui. Quando a gente fala de cloud privada, o que eu me referencio à cloud privada? Eu tenho uma estrutura de um data center próprio, né, onde eu faço a manutenção dele, ou até eu alugo o data center fisicamente de um terceiro, e ali eu vou montar a minha estrutura cloud. Então, eu vou montar os meus recursos e eu vou fazer ali a virtualização desses recursos, vou oferecer eles através sob demanda. Nós temos alguns principais fornecedores que fornecem esse serviço, que são a Red Hat e o VMware. A Red Hat trabalha muito ali com aquele conceito do serviço do OpenStack, né? Então me permite criar ali uma cloud privada, me permite conseguir virtualizar alguns recursos, e o VMware também ali oferece alguns recursos bem legais para que a gente consiga fazer a virtualização e gerenciar nossa cloud pública em um data center. Pensa comigo que quando eu vou fazer a cloud pública, eu preciso administrar esse data center ou então passar para uma empresa terceira, como a gente falou, né? Vou subir um virtualizador, um provedor desse para conseguir criar, para conseguir gerenciar aqueles recursos e vou conseguir utilizar. Então, independente do local que eu esteja, mesmo dentro da empresa ou fora da empresa, eu vou conseguir acessar esses recursos sob demanda. Então, vou querer criar um servidor aqui, vou querer criar um banco de dados, vou acessar essa minha plataforma, uma plataforma da Red Hat, por exemplo, e vou conseguir lá criar o meu recurso tranquilamente. Eu vou estar utilizando um conceito de cloud privada, onde o data center é sob minha responsabilidade e eu vou utilizar ali algum provedor de serviço de cloud privada para gerenciar esses recursos para mim. Tudo bem? Quando a gente fala nesse conceito de cloud privada, a gente até fala muito sobre o conceito de virtualização. E também você já deve ter ouvido porque ele é muito comum nos dias de hoje, né? Vamos entender aqui sobre virtualização num conceito um pouco mais gráfico, beleza? Quando eu falo de virtualização, eu falo de um recurso muito conhecido também, que é o hypervisor. Pensa comigo nessa foto aqui, ó.
eu tenho uma estrutura, aqui eu posso ter storage, posso ter servidores, posso ter banco de dados, recursos físicos lá, né? Então pensa aquele computador super poderoso, com uma grande quantidade de memória RAM, um grande processamento. Eu vou instalar um sistema aqui que é o Hypervisor, que é um sistema que vai me permitir a virtualização de recursos, e eu vou conseguir criar máquinas virtuais que vão utilizar esses recursos aqui de forma virtualizada. Então pensa que aqui na minha base eu posso ter um oferecimento ali de 80 GB de RAM. Só que eu vou subir uma máquina virtual que só vai usar 20. Então eu vou utilizar um recurso que vai conseguir gerenciar esses recursos aqui debaixo da minha base e eu vou conseguir virtualizar, por exemplo, uma memória e um processador com uma quantidade aqui de 20 GB como necessário. Beleza? Então essa é a ideia da virtualização e o Hypervisor é muito importante nesse ponto. Então essa é a ideia na cloud pública. A gente ter o data center, a gente conseguir fazer o gerenciamento lá através de algum provedor de nuvem privada, a gente consegue implementar muito esse conceito da virtualização e consegue seguir bem o nosso raciocínio, tudo bem? Só que imagino que você deve estar se perguntando, tá, Daniel, mas e a cloud pública, e a AWS, e o Azure, onde é que eles entram nesse ponto aí? Se a gente for pensar em cloud pública, nós temos aqui grandes provedores. Então, entre eles, a AWS, que é um braço super forte da Amazon, né? Então a AWS ali é a Amazon Web Services e ela pertence à Amazon mesmo. Nós temos a Azure, que ali é um braço da Microsoft, então é a cloud da Microsoft, e nós temos também o GCP, que é o Google Cloud Platform. Ele é a nuvem da Google e também segue muito essa ideia de compartilhamento de recursos. Joia, quando eu falo de cloud pública, eu não tenho que administrar, não tenho que manter nenhum data center. Então pensa que a AWS ela tem vários data centers espalhados pelo mundo, onde ela consegue fazer o gerenciamento desses recursos e ela oferece todos esses serviços para mim através de um console que eu consigo acessar de qualquer lugar, sem me preocupar qual que é o data center, se tem energia elétrica lá, se tem ar-condicionado, não preciso me preocupar com nada. Todo esse gerenciamento da infraestrutura vai ser feito por ela vai virtualizar esses recursos e eu vou conseguir acessar via console, beleza? Isso é a mesma ideia para a AWS, para a Azure, para o Google Cloud e assim por diante. Esses três provedores são os três mais famosos, os três mais principais, né? Só que se a gente for pensar numa divisão mais global, aqui no Ocidente ainda nós temos a AWS, Azure e Google Cloud como os principais players do mercado aí, mas também temos a Oracle e a IBM, que são fortes concorrentes, são ótimas clouds também, e mais para o Oriente, lá nós temos uma divisão mais focada na Alibaba, na Huawei, na Tencent, que são clouds que estão mais presentes naquela região do Oriente. Os três provedores como a AWS, como a Azure, como o GCP atendem no Oriente? Atendem, conseguem oferecer serviços, tem regiões lá tranquilamente, mas tem um certo predomínio dessas outras clouds lá, até por uma questão de cultura. Joia? Então, pode pensar que o provedor aqui, Cloud, ele tem uma divisão global e ele consegue atender e oferecer infraestrutura pelo globo como um todo, tudo bem? E aí a gente falou, agora a gente entendeu a ideia de cloud privada, ou seja, eu tenho que ter um data center ali, ou então terceirizar esse data center, mas vou fazer uma administração dele ali e vou instalar os recursos, vou fazer um gerenciamento um pouco mais físico. E na cloud pública eu vou fazer todo esse gerenciamento apenas pelo console, não preciso me preocupar com nada de data center, com nada ali de sistema de ar-condicionado, sistema de resfriamento, com energia elétrica, com nada desse ponto. Joia? Então a gente consegue ter essa divisão muito bacana. E eu falei também para vocês que a gente consegue ter uma questão de divisão sobre a utilização desses dois recursos em conjunto, né? Então utilizar tanto a nuvem privada junto com a nuvem pública. Isso aí funciona muito bem. E esse conceito chama de cloud híbrida, ou seja, onde eu tenho uma conexão com a minha cloud privada, eu tenho o meu data center lá, consigo gerenciar esses recursos, eu vou fazer uma conexão via internet, via VPN, via algum outro tipo de conexão com a minha cloud pública e vou conseguir oferecer a minha aplicação utilizando essas duas pontas. Então, elas super interligadas ali, isso funciona muito bem. É muito comum até você ver esse recurso quando empresas estão migrando do local que a gente chama de on-premises para a cloud. É comum que ela fique híbrida por um tempo até conseguir migrar todos os conteúdos e, enfim, chegar para a cloud pública. Legal? Então, essa muito é a ideia de cloud híbrida. Conseguir juntar o melhor das duas frentes e conseguir acessar e disponibilizar esses recursos. Beleza, pessoal? Então,
é isso, a gente conseguiu entender o que é cloud pública, entendemos o que é cloud privada, entendemos ali sobre o funcionamento de uma cloud híbrida, conhecemos os principais provedores, entendemos sobre o funcionamento do data center e como é necessário, como é custoso manter um data center, manter aquela infraestrutura rodando. E acho que imagino que vocês devem ter uma pergunta aí, Daniel, mas qual que é a melhor cloud? Eu devo utilizar uma cloud privada? Eu devo utilizar uma cloud pública? E essa pergunta não tem uma resposta muito certa. Ela vai depender muito do seu contexto, muito do momento que a sua empresa está vivendo, muito do objetivo que você está passando. Tudo bem? A cloud pública ela é maravilhosa, ela oferece muitos serviços, muitas oportunidades, assim como a cloud privada tem várias oportunidades legais também, mas vai ser necessário uma análise, um estudo mais profundo para entender o seu momento e ver ali qual realmente vai ser o melhor cenário para aplicar para você. Tudo bem? Agradeço que você esteja ficado comigo aqui, espero que tenha ficado claro o conteúdo e vejo você em breve. Até mais.